Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de história? Quem aqui gosta de estudar história? Eu sou uma pessoa apaixonada por história. Nós temos aqui na nossa igreja até mesmo um professor de matemática, que é o Vinícius, né, Vinícius? Você gosta de história também, irmão? Não muito, né? Geralmente quando a pessoa gosta de história, gosta de português, gosta de geografia, ele vai odiar matemática, ele vai odiar física. Quando a pessoa gosta de física, ciência, essas coisas, ele vai odiar história, vai odiar geografia, né? Mas eu gostaria de perguntar para os irmãos, em toda a história da humanidade, qual que vocês acham que foi o maior fato, o maior acontecimento histórico da humanidade? Nascimento de Jesus lá atrás. Essa é crente, amém, glória a Deus. Muitos e muitos podem responder: o maior acontecimento da história da humanidade, não sei, foi talvez Albert Einstein, não sei. O que mais? Qual outro acontecimento marcante da história? O que teve assim de extraordinário? Oi? Desculpa, irmã. Eletricidade, muito boa, descobrimento da eletricidade, senão hoje a gente estaria tudo à luz de velas aqui, né? De ouvir a palavra de Deus. É uma boa. E a gente estaria tudo se abanando, porque o ventilador não estaria ligado. Olha aí, é um bom acontecimento histórico, né? Eletricidade, descobrimento da eletricidade, todas essas coisas. E que tal o homem pisar na lua? Pastor, mas será que o homem pisou mesmo? Enfim, não sei. Mas, e que tal o homem pisar na lua? Porque hoje em dia o pessoal está muito contestando isso daí, né? Foi simplesmente um filme criado pelos Estados Unidos, a NASA. Mas, eu gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão para essa noite, que inclusive, eu vou trazer uma frase que não é minha. Ela é do maior pregador do século XX, que foi Billy Graham. Ele foi o maior pregador, ele pregou para o maior número de pessoas, ele pregava para estádios lotados, ele pregava, e todo mundo ia ouvir ele. Inclusive, ele foi o pregador, o aconselhador dos presidentes dos Estados Unidos, porque todos os presidentes dos Estados Unidos iam até ele, ou chamavam ele em seus gabinetes, para ouvirem o que ele tinha para falar a respeito de Deus e como eles deveriam reger aquela nação. Ele diz o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Foi Deus descer e pisar na terra. E com relação a isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus. E não venham me falar que vocês não conhecem esse texto, porque o irmão Tassilo já trouxe ele aqui hoje, que é Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Então já está fresco aí na memória dos irmãos. Vamos abrir comigo, vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Os irmãos acharam, amém? Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, ele diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos?
Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor Deus. Estamos aqui reunidos na tua presença, neste momento, Senhor Deus, assim como o Senhor nos ordena, meu Pai, na tua palavra, para louvarmos, aprendermos mais de ti, Senhor Deus, e este é o momento da palavra, que vamos aprender, Senhor Deus, mais do Senhor para as nossas vidas. Revela-se a nós, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, meu Pai, e que nada venha nos afastar da nossa atenção exclusiva, Senhor Deus, do que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor exclua, Senhor Deus, que o Senhor tire de nós todas as nossas distrações, Senhor Deus, todos os pensamentos que nós trazemos muitas vezes, Senhor Deus, negativos lá de fora, meu Pai, contas para pagar, enfim, Senhor Deus, problemas, dificuldades, que todas essas coisas possam ficar lá fora neste momento, para que possamos ter total devoção, Senhor Deus, ao aprendizado da Tua palavra. É o nome santo do Teu Filho Jesus que eu oro, Senhor Deus. Amém, meu Pai. Amém. Irmãos, como o Billy Graham disse, o maior fato da história foi Deus descer e pisar na terra. E o tema da mensagem de hoje é Deus conosco. Mas antes de nós irmos para a aplicação da palavra, eu gostaria de explicar o que está acontecendo aqui nesse pequeno trecho que nós vemos. José tinha a sua mulher Maria. Eles eram noivos, desposados. Naquela época, o noivado geralmente durava um ano. Não é igual hoje em dia que o pessoal coloca o noivado e fala, estou noivo, que dura 10, 15 anos, 20 anos, e muitas vezes as pessoas vão até mesmo morar juntas, têm uma vida de casados. Naquela época o noivado era uma promessa que a pessoa tinha, no qual ele falava assim, eu tenho o meu relacionamento exclusivo com você e eu vou me casar com você daqui a um ano. Nesse um ano nós preparamos todas as coisas para podermos então casar. E aí o que acontece? José, ele era uma pessoa que ele tinha o seu conhecimento com Deus, e ele tinha uma vida com Maria, e Maria também era uma pessoa devotada a Deus. E nesse meio tempo de noivado, Maria recebeu o anjo do Senhor que lhe disse, você dará à luz um filho. E ela falou assim, mas como posso dar à luz um filho se eu não tenho relações sexuais com nenhum homem? E o anjo falou para ela, mesmo assim, você dará à luz um filho, e esse filho será gerado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. José, ao ficar sabendo disso, ele desconfiou da mesma maneira que muitas pessoas desconfiam, da mesma maneira que eu desconfiei, da mesma maneira que muitos estão desconfiando, e não só desconfiando, zombando de que Maria não gerou o Espírito Santo, mas que usou isso como desculpa para poder segurar o casamento com José. Ele ficou de um lado e do outro, ele ficou preocupado, ele falou, nossa, mas eu não tive relações sexuais com essa mulher, como que ela pode estar grávida? Se ela está grávida de um outro homem. Não é possível que ela esteja grávida sem ter relações sexuais. E aí o que acontece? Veio um anjo do Senhor para avisar também José de que aquele fruto era um fruto diferente. Aquele fruto não vinha de um fruto de pecado, de relações sexuais, mas vinha exatamente do Espírito Santo de Deus que estava gerando aquela criança. Era especial. Aconteceu uma só vez na humanidade, mas aconteceu. E isso é um milagre de Deus. Já começa por aí, sendo um milagre. Porque não foi qualquer nascimento, foi Deus descendo e pisando na terra. E aí o que acontece? José pensou, eu não posso ficar com essa mulher, ela é minha noiva, mas mesmo assim eu quero deixá-la. E a palavra nos diz no versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 19. O que acontece? José era justo.
ele era um homem bom, e ao invés de levar ela diante das pessoas, porque naquela época, se uma mulher que era virgem, que tinha um relacionamento de noivado, tivesse um relacionamento sexual com algum outro homem e engravidasse ou não, essa pessoa o homem poderia se negar a casar com ela e poderia levá-la ao apedrejamento. Maria era para ter sido morta se fosse José acusar ela. Era para isso ter acontecido com Maria. Mas o que aconteceu? Ele falou assim: não, eu não vou fazer isso, eu não vou levar ela diante das autoridades, mas eu vou deixá-la secretamente. Vou falar com ela, vou falar, não está dando mais certo, não tem mais química entre a gente. Que essa é uma boa desculpa do pessoal hoje em dia. Acabou o amor, não tem mais química entre a gente. Ele podia ter feito isso. E ele estava quase fazendo isso. Só que um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: José, filho de Davi, não temas. Por que não temas? Será que ele tinha um temor de passar vergonha diante das outras pessoas ao falar que aquele filho não era dele, mas que era de Deus? É engraçado porque hoje em dia parece que está uma piada na moda ficar brincando com o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não está na moda, isso não é da atualidade. Naquela época, e nós vemos passagens a respeito disso, já chamavam Jesus de bastardo, que ele não era filho de José, que Maria teve um relacionamento com qualquer outra pessoa e colocou na conta de José. Mas Jesus, mesmo sofrendo todo esse bullying que nós podemos chamar atualmente, ele não ligava para essas coisas, porque ele sabia quem ele era: filho de Deus, o Deus vivo, o Deus único, o Deus verdadeiro. E nós também não precisamos nos preocupar com essas bobeiras que dizem por aí, porque ele é o Filho de Deus, ele veio de uma virgem e ele é o nosso Salvador. Ele diz assim: tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E uma vez que foi gerado do Espírito Santo, nós vemos que Jesus Cristo não somente nasceu de uma virgem, mas ele cumpriu uma profecia. Uma profecia, sim. 700 anos antes, o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes, o profeta Isaías havia profetizado a respeito do nascimento que viria da virgem. Se nós olharmos em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós vamos ver exatamente o que está descrito aqui no versículo 23. Vamos dar uma olhada? Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim, eu vou ler para os irmãos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Depois, voltando lá, nós vamos ver no versículo 23, guardem aí Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A verdade sendo cumprida. Deus prometeu, Deus cumprirá. Tudo que Deus promete em nossas vidas, Ele mesmo se incumbe de cumprir. Deus prometeu, Deus cumprirá. Voltando para Isaías, nós vemos no capítulo 8, ele profetizando novamente. Capítulo 8, versículo 5 até o 10, nós vamos ver esse pequeno significado aqui. Ele fala assim: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até ao pescoço,
as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. A comparação do Deus do Antigo Testamento sendo chamado de Emanuel, que era Deus com eles, né, do povo de Israel, com o Filho de Deus, Jesus, sendo Deus conosco agora nesse momento para com todos, que é aquele que nele crê. Depois ele fala, lá no versículo 10, forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Que maravilha! Deus era com o povo de Israel. Ele estava falando assim no profeta Isaías: vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem forjar projetos, vocês podem armar um exército, nada disso vai adiantar, porque Deus é conosco. E o Senhor Jesus então cumpriu essa profecia. O Senhor disse lá atrás, irmãos, 700 anos, com uma outra pessoa completamente diferente, um outro autor. E isso é tão importante do porquê que nós acreditamos tanto na Bíblia. Pessoas, inúmeras pessoas diferentes, reis, servos, profetas, sacerdotes, apóstolos, todos falando sobre o mesmo direcionamento, sobre uma mesma pessoa, Jesus. A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mostra Jesus em suas linhas e entrelinhas. O Salvador prometido para a humanidade devido aos seus pecados. E por falar em Salvador, no versículo 21, nós vamos ver exatamente isso. A Virgem dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí os irmãos podem me perguntar: ué, mas qual que era o nome dele de verdade? Jesus ou Emanuel? Jesus ou Emanuel? Ou seria Jesus e sobrenome Emanuel? Bom, o maior consenso que nós temos, e esse é bem grande mesmo, talvez uma pessoa ou outra vai diferir ou vai diferenciar com relação a esse conceito, é que era o nome Jesus, e Emanuel era o título pelo qual ele seria chamado. Não somente Emanuel, mas em Isaías capítulo 9, nós vemos todas as outras denominações a respeito de Jesus, todos os outros títulos dele: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então Emanuel era um título que Jesus recebeu, mas o seu nome era Jesus, de fato, e assim ele era conhecido entre os seus. O que significa Jesus? Jesus, o nome dele em hebraico ou aramaico é Yehoshua ou Yeshua. Hoje em dia nós temos muitos cantores que estão fazendo músicas do tipo Yeshua, Yeshua, Yeshua. E aí a gente, muitas vezes, desconhecendo, a gente fica: ué, o que significa Yeshua? O que é Yeshua? Mas Yehoshua ou Yeshua significava Jeová salva. Deus é a salvação. Tá, tudo bem. Então quer dizer que Cristo salva. Mas nos salva do quê? Nos salva de quê? E é por isso que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite alguns versículos bíblicos que vão nos falar a respeito da salvação de Cristo para as nossas vidas. Primeiramente, somos salvos e purificados de nossos pecados. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ver exatamente isso. 1 João capítulo 1, versículo 7. Os irmãos podem acompanhar comigo, por favor. Vou ler
ler para os irmãos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, o Pai, nos purifica de todo pecado. Essa é a diferença de Jesus para todos os outros falsos deuses. Jesus é a salvação, a única salvação. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há vida eterna. Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Mas pastor, e se eu na rua ajudar uma senhorinha a atravessar a rua? Será que aquele meu pecado que eu cometi ontem, será que não fica aqui, ó, ali, ó? Não. Mas pastor, eu levei cesta básica para uma família necessitada. Será que aquele meu pecado lá, será que ele me purifica levar aquela cesta básica? Não. Mas pastor, e se, ó, veja bem, hein, pastor, não é qualquer coisa. E se eu ajudar milhares e milhares de crianças na África que estão passando fome? Isso me purifica dos meus pecados? Não. Ah, mas não tem nenhuma balancinha? Não. Porque todas as nossas obras são como trapos de imundície aos olhos de Deus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. A morte de Cristo naquela cruz, derramando o sangue dele, foi pelos nossos pecados. Nada pode nos salvar, nada pode nos tirar de uma vida de impureza se não for o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos purifica de todo o pecado para nos livrar também da nossa velha natureza, das nossas velhas atitudes, de tudo que nós temos de mal dentro de nós. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É a expiação, a propiciação dele pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue dele por nós. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para o cristão, Ele não olha uma balancinha do que você fez de certo ou de errado para a sua salvação. Ele olha o Filho dele te abraçando. O Senhor Jesus Cristo é a nossa capa. O Senhor Jesus Cristo é a veste que nós temos para nos tirar da nossa nudez espiritual. O Senhor não fica olhando lá assim, nossa, olha como o pastor Lucas é bonzinho, olha que legal, olha o que ele fez, nossa, ó, parabéns, que bonitinho que você fez. Não! Ele olha, tem o sangue do meu filho amado. Os irmãos se lembram do que aconteceu lá no Egito? O povo de Israel estava saindo do Egito, mas antes de sair do Egito, Deus enviou a última praga, que foi a praga da morte de todo o primogênito na terra do Egito. E o que o Senhor falou? Façam a imolação do cordeiro, matem o cordeiro, peguem o sangue dele e passem nos umbrais das portas. Ali haverá salvação, não haverá morte. O sangue de Jesus Cristo está no umbral da porta do seu coração? Deus, quando olha o nosso coração, Ele vê lá o sangue de Jesus? Ou Ele vê as nossas boas obras? A dívida que nós tínhamos para pagar é enorme. Nada que você faça pode cobrir o pagamento dessa dívida. Só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado.
e por nos purificar de todo o pecado, nós somos salvos, no segundo ponto, do poder da morte. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. E o outro eu vou abrir, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. E eu vou abrir depois em 1 Coríntios também, porque eu também vou ler esses dois textos. Mas os irmãos não precisam abrir. Mas o de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14 é muito importante. Os irmãos acharam, amém? Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí eu vou ler o texto de Coríntios, que fala, 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler os versículos 53 a 55. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, Jesus Cristo chegou para a morte e falou assim: perdeu o Playboy, já era, eu venci. É bem claro, né? Já era, eu venci. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a sua pontada? Onde está a sua agulha que nos fere? Onde está? É como se fosse aqui um escorpião que tem o que? O seu ferrão. Onde está? Já era, eu venci. Nós somos salvos do poder da morte. O ser humano tem em seu interior o desejo do que? Da imortalidade. Pastor, não é assim. É assim sim. Por que nós vamos nos médicos? Por que nós queremos muitas vezes tomar remédio? Por que nós queremos uma vida saudável? Por quê? Porque a gente quer prolongar cada vez mais a nossa mortalidade. A gente quer prolongar a nossa mortalidade. Gente, eu não estou falando que não é para a gente ir médico, não estou falando isso, tá, gente? Por favor, não estou falando que é para a gente não tomar remédio, para não tomar vacina, não é isso. Eu estou falando que o ser humano tem em seu coração cada vez mais o desejo pela imortalidade. Queremos viver 100 anos, 150 anos, 200 anos. Não, tem gente que quer não. Quer é crente, porque é crente. Nós queremos avançar a nossa idade cada vez mais e mais. Mas mesmo que a gente viva 100, 150, 200 anos, ainda assim a morte chegará. Calma, a gente não vai viver tudo isso. Mas ainda que o ser humano viva, e vejam bem, isso não é incomum. Vocês já ouviram aqui alguma coisa do tipo de que as pessoas estão querendo congelar o seu cérebro para no futuro colocar em um outro corpo para que a sua consciência de alguma forma possa ainda continuar vivendo? Gente, não é brincadeira. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois matérias. Inclusive o Bill Gates. Quem conhece o Bill Gates? Aquele que fez a Microsoft, que fez o Windows. Aquele que fica lá clicando toda hora na sua tela de que o Windows está com problema, o Windows tem problema, o Windows tem problema. Ele tem isso. Ele quer, de alguma forma, criar algo para que a mente dele, o cérebro dele, seja ligado futuramente a um outro corpo, para que a genialidade dele não se perca pela eternidade. Tem um seriado dele que ele fala isso. Mas de que vai adiantar se tudo é corruptível, se tudo
vai perecer aqui nessa terra, tudo vai acabar. O irmão Tassino costuma muito dizer isso, e eu vou usar esse exemplo, porque ele até já trouxe aqui em pregação. O dia em que eu morrer, não precisa fazer nada de especial, simplesmente enterra, já está ótimo, porque aqui não vai ficar nada. O apóstolo Paulo diz algo semelhante a isso. Na sua carta aos Filipenses, ele fala assim: olha, irmãos, eu já queria estar na minha reunião com Jesus Cristo, mas por causa de vocês, para continuar ensinando vocês, Cristo ainda não me levou. Mas se eu estivesse morto, a morte seria lucro para mim, porque eu já estaria com Jesus. Irmãos, eu gostaria de dizer publicamente para todos os irmãos: se um dia eu morrer, se um dia você morrer, pastor, por quê? Porque eu tenho a esperança de ser arrebatado. Mas, amém? Nós temos essa esperança, amém? Mas se eu morrer, pode fazer funeral, não tem problema, eu não ligo, eu não vou estar aqui. O que vocês falarem, as homenagens que vocês falarem, eu não ligo, eu não vou estar aqui. Mas eu só peço uma coisa: coloquem uma coroa ou uma faixa bem grande. Eu fui para a glória. Pode colocar assim na frente do caixão, ou atrás do caixão, em qualquer lugar. Eu fui para a glória. Tchau, até mais. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte por mim. Hoje eu não temo mais a morte, por quê? Porque Jesus venceu a morte por mim. E nós, essa noite, como nós estamos? Será que nós ainda temos medo da morte? Será que nós ainda temos aquele receio daquela morte que é muitas vezes pintada nos quadrinhos, com uma foice, aquela coisa na cabeça assim, buscando, tentando pegar a pessoa, e o pessoal fugindo dela, correndo, andando de moto? Daí eu vejo muito no Gibi da Mônica. Gibi da Mônica, a gente vê isso. Será que nós temos medo da morte? Ou será que nós estamos preparados para ela? Porque logo depois dela virá o nosso Redentor. É forte. Vocês sabem que a igreja de Jesus é um pedaço do céu na terra. E nós aqui reunidos, cantando os louvores que nós estávamos cantando, eu consigo sentir um pouco desse pedaço do céu na terra. Imaginem o dia em que nós nos reunimos com o nosso Senhor. E por último, irmãos, eu gostaria de falar que o Senhor Jesus nos salva do inferno e da nossa separação eterna de Deus. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Eu peço mais 5 minutinhos para os irmãos, eu já encerro, amém? Nós passamos um pouquinho do horário hoje. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Depois nós vamos ver Apocalipse 21, do 22 ao 27. Ele diz o seguinte, eu vou ler com os irmãos: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é o apóstolo João indicando a respeito da nossa ida para o lago de fogo, o tormento eterno para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não têm escrito o seu nome no livro da vida. E posteriormente, em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 22 ao 27, ele diz: nela
Nela o que? Na cidade santa, que ele já está falando, a Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então nela, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eles trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muitas pessoas se perguntam, mas esse Deus tão poderoso, esse Deus tão amoroso, mandaria pessoas para o inferno? Não, elas mesmas é que se colocam lá por não terem fé no Filho de Deus. Quantas e quantas pessoas têm o seu coração endurecido cada vez mais porque não aceitam o testemunho do Filho de Deus? Essa noite temos a certeza de que o nosso nome está inscrito no livro da vida, e o principal, o maior tormento pela eternidade não vai ser Satanás com os seus demônios, e que muitos fazem figurações de que Satanás vai ficar lá com o espeto pressionando a gente, torturando a gente. Não sabemos como vai ser, mas de uma coisa eu tenho certeza: o maior tormento vai ser estarmos afastados pela eternidade da presença do nosso Deus, da presença de Deus, porque lá no céu Deus vai estar na sua glória, na sua plenitude, com aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E por que eu cheguei a esse ponto? Porque na nossa mensagem de hoje, e o tema da mensagem é essa: é Deus conosco. Como podemos querer uma vida e uma eternidade com esse Deus, se nem nessa vida nós queremos ter Ele conosco? Emanuel significa Deus conosco. Jesus Cristo é Deus, sim. Infelizmente, hoje em dia nós temos muitas e muitas seitas e heresias dizendo que Jesus Cristo é um Deus menor. Deus é todo poderoso, Jesus Cristo é um Deus menor. Os testemunhas de Jeová têm isso. Eles costumam dizer que Jesus é um ser muito poderoso, mas não é Deus. Jesus é Deus, está na sua palavra. Deus conosco. Eu tenho um pequeno histórico para falar a respeito dessa mensagem. Uma vez, bem no comecinho da minha volta, da minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo, eu tive que passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia eu fiquei, acho que no hospital em Piranga ou Santana, enfim, isso não importa. Mas uma coisa me chamou a atenção naquela época. Tinha um quadro na parede, e lá estava escrito naquele quadro: Emanuel. Aí eu falei, eu não sabia, não conhecia da palavra. Eu falava assim: nossa mãe, que legal, minha mãe estava comigo no hospital. Olha que quadro bonito. Mas o que é Emanuel, né? Deve ser o nome do autor, né? Pintor, provavelmente fosse mesmo. Mas eu lembro que naquela época eu estava passando por muitas dificuldades. Eu estava com problemas em relacionamento, eu estava com problemas na minha vida, com cirurgia. A gente, em hospital, a gente fica meio murcho, a gente se sente longe de Deus, a gente se sente, enfim, qualquer coisa. Se falarem que o cachorrinho foi atropelado na esquina, a gente começa a chorar, porque a gente está muito afetado pelas coisas que estão ao nosso redor. Depois, posteriormente, eu fui ler, comecei a ler a Bíblia. Eu falei: não, eu tenho que começar a ler a Bíblia, eu estou frequentando a igreja, eu tenho que conhecer as bases da minha fé, ou da fé que eu declaro ter.
E aí eu estava lendo esse trecho específico e veio Emanuel, Deus conosco. Na mesma hora o Espírito Santo me disse: eu estava com você naquele hospital. Eu estou com você aqui agora neste quarto. E eu estarei com você por toda a sua vida e para a eternidade. Esse é o maior presente de Natal que qualquer um de nós possa receber. O maior presente de Natal não é um PlayStation 4, PlayStation 5, seja lá o que for debaixo da árvore de Natal. O maior presente de Natal não é um mega carro com um laço em cima na porta da sua casa. Sabe por quê? Porque o carro, daqui a pouco ele perde o valor. Se você tirar ele da concessionária, no mínimo 5 mil reais você já perde a hora que você tira ele da concessionária para colocar combustível na frente, porque eles não dão combustível. Eles deixam só na reserva um pouquinho para você poder completar. Não é uma casa, não é um apartamento novo. Sabe por quê? Porque a hora que você morrer, vai ficar para os seus filhos. E a hora que seus filhos morrerem, vai ficar para os seus netos. E a hora que seus netos morrerem, vai ficar para mim. Deus não prometeu uma casa, Deus não nos prometeu um carro, Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, Deus não nos prometeu um casamento perfeito. Mas sabe o que Ele prometeu? Mateus capítulo 28, versículo 20. E Ele não prometeu somente para mim, mas para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Mateus capítulo 28, versículo 20. Está lá no mesmo livro. Amém? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do século. Não é qualquer pessoa que está conosco. É Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que há nessa terra, foi Deus que criou. O ar que você respira, foi Deus que criou. O alimento que você come, que está na sua mesa, foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. E nessa noite, Ele está disposto a estar contigo até a consumação dos séculos. Por isso, enquanto o louvor vem aqui, pode vir aqui, por favor, não precisa vir todo o grupo de louvor, mas eu gostaria que os irmãos pudessem estar tocando e cantando para nós essa noite aquela música Eu Me Rendo. Pode vir, irmão André, pode ficar suave, um pouquinho suave na valia, pode vir na cabeça também. E o meu convite essa noite é para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas que hoje assim deseja fazer. Enquanto o louvor vem aqui na frente, eu gostaria de convidar aquele que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que possa vir aqui na frente, declare o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, para que Ele possa te reconhecer lá no céu, diante do Pai. A nossa fé não pode ser guardada, a nossa fé não pode ser velada. Enquanto isso, eu gostaria de pedir à igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne aqui essa noite, para que esteja em oração, para que esteja em espírito de oração, para que essas pessoas possam vir aqui e aceitar o Senhor Jesus Cristo essa noite, para que possam declarar o Senhor como seu Salvador, único e suficiente Salvador, não as obras, não outros deuses, mas Jesus. Somente Jesus é que salva. E enquanto essa pessoa vem à frente, eu gostaria de orar por essa pessoa,
e nós faremos juntos a confissão de fé. Amém? E o meu segundo convite essa noite, para que aquelas pessoas que estão distantes do caminho de Jesus, mas que desejam voltar para os seus caminhos, desejam voltar para o primeiro amor, desejam voltar a queimar de amor pelo Senhor Jesus Cristo, e falar: Senhor, venha novamente comigo essa noite, seja comigo essa noite para todo sempre, eu quero voltar para os teus caminhos. Enquanto o louvor canta, quiser vir à frente, fique à vontade, esse é o seu momento.